Estamos agora transmitindo a nossa lição da Uniforma, tratando dentro do curso do relacionamento conjugal. E hoje já estamos, depois de estudando um pouco sobre a cultura ocidental, desde a Grécia a Roma, e acompanhando de perto a sua forma entre a família, entre o pai, a mãe, os filhos e o Estado. Como é que havia aquela sincronização que se deu nos dias da família ocidental, naquela base que nós acabamos por entender sobre o período, mas hoje vamos sim dar avanço para entender agora, dentro do que nós vimos, como que a família em si ela relacionava desde a Grécia a Roma, ou a família greco-romana. Hoje vamos extrair dentro de um contexto também que tem a influência romana, que na verdade havia sim uma presença de uma influência tanto da Roma como da religião, mas ambos não tiveram uma repercussão e nem tampouco uma abrangência coletiva de uma forma transformacional sobre a sociedade e sobre o coração do homem e da mulher em especial. Nós estamos vendo agora no livro de Marcos, capítulo 14, em que nós vemos no verso 3, diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, e disseram: Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, porque a molestais, ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Vejamos, temos a casa de Simão, um dos grandes líderes da época, mas estamos também debaixo de uma influência, não só da política cultural, mas também financeira, da Roma. E essa pujança que já estudamos já algumas aulas, nós vemos que desde a Itália havia sim uma força brutal que vinha desde do Senado entre os políticos. E que havia uma manobra, na verdade, ditatorial, mas também sobre não só o povo, mas a nível do próprio império, tanto ocidental como da África, e aonde se estendia o Império Romano. Nós víamos no estudo a presença profunda em cada lar. A influência romana não era simplesmente na arquitetura, na administração, na forma do relacionamento e da administração, de uma forma também falando sobre os relacionamentos entre os estadistas, mas era muito mais do que isso. Havia, além, na verdade, dos protocolos ali traçados entre os embaixadores, mas havia uma influência também dentro dos lares. E essa influência, ela levou com que a ideia da Roma prevalecesse sobre as culturas. E sabemos que na antiga Roma a família era considerada como famulus, em latim significa escravo doméstico. Essa ideia que o governo, os Césares, os imperadores tinham sobre cada casa que pertencia ao Império da Roma.
Só que essa ideia estatal, ela está perdurando até agora. Se nós reparamos sobre o que hoje se encontra sobre a Terra a nível da governança mundial, nós vemos que é essa mentalidade que tem, na verdade, entre o ponto progredido em todo aspecto da gerência política administrativa de cada cidade sobre a Terra. Mas vamos entrar diretamente para o lar. Quando nós entendemos que aqueles que nós tínhamos uma confiança, ou que temos, e nós traçamos uma vida em simultaneidade, não só de observância, mas de honraria, de respeito, mas também acabamos por aprender sobre os seus discursos, a sua forma de cuidar da nossa bandeira, da nossa pátria. E evidentemente que há uma influência boa ou má. Isso também tem atingido a forma como hoje nós vemos que os lares estão se compondo, como que a vida familiar ela está dependendo dos tronos, não uma desassociação em relação ao espaço territorial da família. Parece que o poder, na verdade, político, tem uma certa dose de intransigência ou de opulência sobre a autoridade patriarcal do lar. Por quê? Porque é essa ideia que o Ocidente acabou por beber da administração romana. E as famílias passaram de uma forma indecorosa e insóbria a não valer da sua própria responsabilidade de proteger o lar e de construir a sua própria cultura, que está ligada na verdade, a sincronia entre os dois cônjuges. Temos o homem que sai da casa de seu pai e a mulher, e ambos têm agora uma aliança para a homogeneidade gerar um só. Isso demonstra que nem o pai nem a mãe pode estar naquela forma de homogeneização sobre o relacionamento que se aprovou sobre o altar, nem tampouco o Estado. Mas por causa do ensino prussiano, que nós fomos ensinados, nós temos uma mentalidade de submissão idólatra e até, na verdade, endeusada no pensamento de que o Estado é um Deus, que também é a filosofia marxista, que embora levou os homens a admitirem que eles devem para todo sempre submeter ao Estado numa obediência cega, divinal, e prestando adoração a essa entidade, e acabamos por ver uma nova posição por parte do homem sobre a sua casa. E ali nós tivemos uma derrocada tremenda desde da expressão, entre aspas, que diz alguns científica, sobre como que socialmente nós devemos relacionar nesta coabitação entre a casa e o Estado. E isso vemos nessa figura dessa mulher. Ela acaba ter um encontro, mas que não é algo que nós podemos dizer que houve ali um encontro. Por quê? Porque ela não foi convidada, mas para Jesus havia-se um encontro marcado. E ele está no lugar aonde ela iria passar, e ela seria tocada pelo mover do Espírito que estaria atraindo o seu coração. Embora poderia ser mais uma das noites em que ela estaria indo para qualquer leito, para qualquer hotel ou para qualquer lugar do subúrbio, para poder simplesmente ter mais um dia de trabalho. E essa mulher, quando ela passou por aquela porta, algo como um imã tomou conta do seu coração. E ela tinha reservado para aquele instante algo incrível, porque dentro da sua vida profissional, aquele vaso, aquele perfume de alabastro, segundo não só os
historiadores ou arqueólogos, antropólogos, todos temos a compreensão de que o valor na verdade, calcula-se de um ano de trabalho de uma prostituta daquela época. E se quiser, todos 305 dias, ela levou categoricamente como um sacrifício, uma adoração para aquele que para ela, o grande ser que estaria mudando a sua história. Aquele ser para aquela mulher era muito mais do que todos os homens que ela tinha conhecido. Então, a primeira coisa que precisamos aprender isso sobre a prostituição. Nós temos uma dificuldade hoje sobre a Terra de não só trazer a compreensão para os casados, em especial os homens, sobre a ideia de que eles não estão entrando no lar para trazer o pensamento não só do pai ou da mãe, o pensamento também não só do Estado ou da própria educação, mas algo muito mais valioso que ele precisa levar para o lar, que é a definição sobre o verdadeiro amor. Quando nós não temos essa definição, acabamos por trazer essas incoerências e esses pensamentos, na verdade, terríveis e plaurientes. Por quê? Porque hoje, a primeira coisa que nós temos visto sobre o relacionamento no lar é que o homem traz um pensamento de que a prostituta, ou aqueles que vivem na prostituição, aquelas mulheres são as maiores personalidades ou figuras no antro da sociedade que tem uma competência de uma forma colossal no ato da própria atividade sexual. Então, para esses, se houver alguma discrepância ou uma falta de compreensão, se houver alguma sensação de desconforto, eles têm que entender que a sua esposa, a sua companheira ainda não está ao nível da grande profissional, a mestra do sexo. Essa ideia que os homens, porque carregam isso, porque desde a criança, por causa da pornografia, por causa dos livros, por causa dos desenhos, então a mentalidade do subúrbio, as músicas em si, então um composto que está até na arte, tudo leva a entender que aquela figura daquela mulher que trabalha para essa área, ela deve ser respeitada. Não estou falando que nós devemos respeitá-las, mas estou falando sobre o respeito dentro da assimilação. O homem possui esse cônjuge que veio do pensamento romano ou da sociedade atual, traz com essa mentalidade que essas que vão satisfazer mais o seu sentimento egocêntrico, doentio e escravagístico. Eles carregam uma ideia de que essas mulheres, elas possuem uma certa habilidade. E hoje tem sido pior, porque uma vez aqueles que não tinham uma experiência de contato só ouviam, imaginavam. Agora, há a indústria da pornografia. Então, quando as pessoas veem a imagem do sexo ali concebido, eles acabam por carregar uma marca sobre a diferenciação do que ele possui em detrimento da sua atividade sexual e da sua capacidade para agradar a sua esposa, mas também há uma comparatividade para com aquela mulher. E isso é algo danoso, porque nós acabamos por, quando estamos no ato, a pessoa já traz uma mentalidade, uma figura presente. Então, tudo que ele diz que ele está fazendo ou para sua esposa, ele, na verdade, está simplesmente trazendo à luz o que ele viu sobre o que aquela mulher fez ou como ela estava atuando naquela cena, e ele está desejando, sim, que aquela atuação seja, na verdade, o seu desfrute. Ele
está desejando, na verdade, algo impuro. Por quê? Porque naquela hora, aquela mulher, a sua esposa, ela está à espera que tudo que aquele homem está fazendo é visionando ela. Ela não está imaginando que aquele homem, no seu coração, ele está tendo um sentimento de relacionamento com algo que alguém fez no outro leito e com outra pessoa em outra altura, e que esse momento, que para aquela mulher é algo na verdade importante, ela não está sendo considerado. O que está sendo considerado é a excelência da performance, é o trabalho daquela prostituta ou daquela que aparece no filme, daquela atriz da pornografia. Então há sim um correlacionamento de prostituição aqui. Por quê? Porque o Senhor disse: quem atentar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Então, para o céu, é isso que o Senhor queria que as pessoas entendessem. Que aquele homem, por causa daquela imaginação, por causa daquele registro de um ato entre duas pessoas que não estão no mesmo plano e que não faz parte da sua própria aliança, porque ele consagrou uma aliança para com aquela mulher, então isso vai trazer, na verdade, um desgaste que é exatamente o que essa mulher tinha, o que nós estamos agora indo em encontro a ela. Ela entrou na sala de estar e ela leva o maior da sua vida para dizer para todos os demais que em todo o tempo em que ela encontrou com um homem, em que ela trabalhou simplesmente para adquirir algum bem, para poder trazer algo para sua casa, para sua vida, ela hoje encontrou com alguém que lhe demonstrou, sem tocar nela, sem tão pouco falar com ela, algo que nunca ela provou em qualquer leito na terra. Eu creio que essa mulher, por causa do salário da prostituta daquela época, e aquele perfume, ela recebeu de um presente, pode ser de um grande sheik, ou de um grande príncipe, ou de um grande rei. E aquele presente, ela agora quebra sobre, na verdade, o corpo daquele ser, demonstrando que o odor, o cheiro, o perfume que exala, que vem desse homem, ultrapassa qualquer cheiro que ela já tinha experimentado, até daqueles que convidavam para entrar no seu castelo. Então, isso nos ensina que o odor da prostituição, ele não é o que nós temos em nossa mente. Só para lhe dizer, já vi alguns, não só psicólogos e até atores também, em podcast, em entrevistas, em consultas em si, posso assim dizer, que consultoria, eles estavam confessando que todos, tanto homem como mulher, que estão na indústria da pornografia, eles têm um contrato, e nesse contrato eles têm que, infelizmente, acontece isso com todos, que aceitar a aplicação de, na verdade, remédios ou soluções que são, na verdade, drogas, né, na parte do órgão sexual, para que eles possam ter aquele performance de algo, na verdade, inesgotável, prazeroso, e que aí uma prestação de boa vontade. Por isso, tanto o homem como a mulher, aquela fluência, magma, né, no relacionamento, que é tudo, na verdade, uma arte cênica hipócrita. Infelizmente, tanto os gemidos, os movimentos, a face como ela é expressada, tudo serve para que, no fim, a indústria ou os donos desses corpos, a mulher e o homem, até um certo prazo, eles possam pagar-lhes um salário segundo o ato. Então,
imagina. Levar essa imaginação não só é um ato de destruição maciça dentro do nosso coração a respeito do amor, porque o amor não, infelizmente as pessoas não têm essa noção, mas o amor não controla, o amor ele não manipula, nem tampouco o amor usa o medo. E essas pessoas foram, infelizmente, baseadas no medo, na manipulação e no controle. Eles estão no leito lutando contra esses tentáculos da própria, na verdade, a Babilônia. E isso, infelizmente, nós vemos que tem tomado conta da mentalidade, tanto dos líderes, daqueles que estão aprendendo a verdade ou querendo buscar a verdade. E essa mentalidade é sugerida até para os psicólogos ou sexólogos que aconselham, infelizmente, essas banalidades que não vão trazer nenhum proveito para a pessoa. E nós temos essa mulher. Ela é um exemplo claro sobre uma sociedade que possui a mentalidade que nós já estudamos. Aqueles que nunca estudaram então vão ter problemas para entender o que eu estou falando, mas já tivemos várias lições prescrutando de uma forma profunda, vendo documentações que a sociedade romana, desde a Grécia também, já tinham a prostituição como um ato de serviço a entidades. Temos a festividade da Lupercalia, que aconteceu tanto na Grécia como na Itália, e que é um ato de adoração, na verdade, a um espírito lobático. Então, essa mentalidade que já falamos sobre a influência espiritual também, não só cultural, folclore, mas espiritual, o impacto da forma como as pessoas acabam por ver que para estar no leito nós temos que ter algo que é acrescentado sobre o amor, algo muito mais importante, mais valioso e que vai trazer um gosto especial para o sexo. Essa é a segunda observação que precisamos de ver. A primeira, na verdade, que nós já mencionamos, é um pensamento porneio, o pensamento da prostituição. Mas também o segundo são os acréscimos. Essa mulher, ela levou algo, mas ela não entregou para o Senhor, ela quebrou. E o que ela fez trouxe uma revolta, as pessoas clamaram contra ela, que revela um pouco esse pensamento que nós possuímos hoje, que as pessoas que são religiosas, como vemos Judas e os demais, têm esse, na verdade, observar farisaico, quando vem que a esposa em si, ela ou o esposo, estão exigindo que o maior valor, a maior entrega, o maior daquele momento seja o amor. E para os religiosos, o que basta é que o tempo da atividade seja consumada dentro de uma extensão prolongada. Não se valoriza pela qualidade, o que foi, na verdade, no profundo coração partilhado, o que na pureza foi ali consumado, mas sim o que para muitos é o que foi feito no tempo e não no profundo da alma. Isso nos leva, tal como esses que acham que o valor financeiro é suficiente, acham que uma pessoa ela é valorizada pelos aspectos externos. E então temos várias problemáticas hoje sobre objetos que as pessoas estão usando para substituir o vazio, para esconder a frieza e para amputar a necessidade de a pessoa procurar uma restauração. Então, quando nós acabamos por criar esse pensamento, nós estamos impedindo
para que onde foi profanado, ou foi ali ferido, ou foi destruído, venha ser restaurado e que a restauração venha transformar como algo gratificante. E essa ideia que os casais precisam. Se há essas dificuldades ou essas intervenções por parte da influência da prostituição, não devemos ter a mente de que isso está perdido, de que não vai haver jamais uma construção da vida, ou do homem, da mulher, ou da vida do lar, ou que devemos terminar, ou que isso vamos viver para todo sempre, ou aceitar também, como muitos fazem, a vida de religioso, porque muitos relacionamentos no casamento têm sido relacionamento religioso, não um relacionamento, na verdade, baseado no genuíno puro amor. O genuíno puro amor, como eu disse, é muito mais do que o que acontece na indústria pornográfica. E essa mulher, ela demonstrou isso, não só pelo valor que ela depositou aos pés, mas ela estava chorando. Ela usou o seu maior instrumento de atração no seu trabalho, que é o cabelo. E ela estava usando aquilo para limpar os pés do seu amado, demonstrando claramente que ela está honrada diante daquela figura. O que ela está sentindo nunca ela uma vez tinha pensado ou imaginado que havia algo melhor do que aqueles atos que ela fez, que ela chamava de amor. Vamos fazer amor, estamos aqui no amor, mas que na verdade hoje ela estava sentindo naquele momento que o que ela estava fazendo simplesmente era algo escravocrata. Ela era escrava do dinheiro, escravo da própria sistematização social machista, escrava das ideologias que tanto o governo implantaram e eles levaram a derrocada sobre as famílias. Ela era mais das vidas que foram pilhadas por causa de uma má gestação da própria construção da família, numa sociedade que vê a família como escravos domésticos, e ela era mais uma escrava, fazendo do uso do seu corpo para ser simplesmente tratada como um objeto. E ela queria demonstrar para aquele ser que honrou a sua pessoa. Ela se sentiu como um ser humano. No momento do ato da prostituição, nós vemos através dessa mulher que não há uma honraria, um sentimento de honradez. Mas ela sentiu. Isso só acontece quando a pessoa encontra com esse amor divino. Quando a pessoa encontra com esse ser, é que essa pessoa vai sentir o que significa o amor divino, o que significa ser humano. E ela aquele dia chorou porque nunca ela tinha sentido isso. Então as que estão vivendo achando que aquilo é bom, estão falando como Cristo falou. Ninguém que tem bebido vinho velho vai dizer que o vinho novo é mais excelente. Sempre ele vai dizer e vai defender que o seu vinho velho é o melhor. Então, essa ideia de defesa é simplesmente uma tentativa de proteger o orgulho, que na verdade é uma loucura, porque se eu estou perecendo, se eu, na verdade, minha vida inteira eu nunca provei algo tão glorioso, tão maravilhoso, libertador, por que eu permaneço aqui defendendo o que vem para destruir-me, vem para acarretar a minha alma? Eu preciso de humildemente concordar com a verdade, porque a verdadeira humildade é isso. E hoje nós precisamos de trazer esta restauração para as nossas vidas, e que o Eterno nos ajude, e que Ele esteja melhorando o relacionamento no lar, e esteja trazendo à luz do que na verdade necessariamente cada casal precisa, é procurar o Eterno Deus, o Criador da família, aquele que é o engenheiro estrutural de todo o relacionamento. Precisamos voltar para Ele e confessar as nossas dificuldades e a nossa incapacidade e a nossa impotencialidade. E Ele estará removendo através da presença do seu Espírito. E essa prostituta
que foi transformada pelo amor. É um exemplo também do que Ele quer fazer no nosso lar, em cada um individualmente, para que no encontro entre a esposa e o esposo nós estaremos levando algo, que é o amor. Muito mais do que técnicas que nós aprendemos com sexólogos, muito mais do que aparência externa de vestes ou brinquedos, muito mais de qualquer coisa que o mundo esteja falando que suplanta o alimento fulcral de um relacionamento, que é um engano. Não serve para mudar o coração, não serve para preencher o vácuo que só o verdadeiro e genuíno puro amor celestial tem poder de transformar e preencher, de alimentar. Então, nós estaremos simplesmente vivendo algo de uma forma irracional, como os animais. Deus nos criou e não tão pouco nos desenhou para que nós venhamos viver essa vida vazia. Então, que a sua graça esteja sobre a tua vida e que tu venhas valorizar o que Ele te deu.